estamos aqui no Teles Inteligência Financeira com o Márcio Mecatti, um amigo, professor, mentor, atleta, empresário. Hoje o papo vai ser de alta performance, esporte. O Márcio vai contar um pouquinho da história, da trajetória dele, da academia também. E é um prazer te receber aqui. Para quem ainda não me segue, o Instagram é Cláudio Teles _ assessoria Finan. E o Márcio é @CenturyTeam BJJ, tudo junto. Depois a gente vai deixar aqui na descrição aí para vocês seguirem a gente. E eu agradeço aí sua disponibilidade para a gente bater esse papo aí, Marção. Pode se apresentar aí, fica à vontade. Olá, pessoal. Eu sou o professor Márcio Mecatti. Eu e o Lemão somos amigos há muito tempo, já há muitos anos. E trabalho com luta já há mais de 40 anos, né? Muito tempo, né? Então tenho toda uma trajetória nessa área aí. E acho que conta um pouquinho, Márcio, né? Onde tudo começou, né? Da onde veio essa paixão aí pelo esporte? Da onde veio essa paixão pelas artes marciais? Acho que desde os 7 anos ali, não sei quantos anos. Menos. Desde quando que você começou? Da onde veio? Eu comecei no judô com 4 anos de idade. Então, meu pai e minha mãe me levavam no judô e eu não queria ir. Eu ia chorando todos os dias. Então, levou vários meses e eles... Não, você vai fazer. E passando depois dos primeiros meses... Foi no Bosco? Foi no Bosco? No Bosco, com 4 anos de idade. Que legal. Eu também fiz judô no Bosco quando era criança. Meu pai fez judô no Bosco. Eu brinco que quem não fez judô no Bosco não é limeirense, né? Que legal. Com certeza. Que legal. Mas para você ver que o início, muitas vezes, você não pode deixar só na vontade da criança. Né? Se você deixar na vontade da criança, ela não quer fazer nada, ela só quer brincar. Na época que a gente tá, eles querem ficar no computador. Então, muitas vezes você tem que persistir. Não, você vai fazer alguma coisa, algum esporte você tem que fazer. E aí, devido a eles terem me mantido lá, eu continuei e aí acabei gostando. Desde os 4 anos de idade. Desde os 4 anos de idade. E aí você fez judô a vida toda? Fiz judô durante um tempo. Depois, com 9 anos, eu comecei a fazer karatê. E aí tirei um pouco o pé do judô. Mas eu já tinha sido campeão regional de judô. Comecei a levar mais a sério o karatê. Depois meu pai teve uma mudança, porque ele é do Banco do Brasil. Mudei para Goiás, aí acabei parando um tempo com luta, né? Depois que eu retornei para São Paulo com 12, 13 anos, aí eu retomei novamente. Tanto o judô quanto o karatê. Voltei a competir e o karatê foi o primeiro que eu peguei a faixa preta. Quantos anos você tinha, mais ou menos? Eu acho que eu tinha 21 anos quando eu peguei a faixa preta de karatê. Aí o judô foi ficando de lado e eu deixei. Depois, com uns 25, 26 anos, entrou o jiu-jitsu na minha vida. E aí o jiu-jitsu... eu gosto de todas as lutas, mas o jiu-jitsu foi uma paixão diferente, assim. Transformação. Uma transformação. E aí eu comecei a levar mais a sério o jiu-jitsu. E aí a faixa preta de jiu-jitsu eu acabei pegando em 2003. Já tem 23 anos. 23 anos de faixa preta. Legal. Só que como eu tinha feito o judô, e eu era faixa marrom, desde os 14 anos. Eu falei, preciso voltar pro judô para pegar a preta também, né? E aí então, um pouco mais velho, eu voltei a treinar judô com o Hapkido junto. E fiquei 3 anos ali trabalhando em competições, porque o judô, das artes marciais, ele é o mais difícil de você conseguir a faixa preta. Porque ele disponibiliza muito tempo. Você tem que fazer vários cursos, você tem que trabalhar com árbitro, você tem que trabalhar como mesário e você tem que ir pontuando. Então demora 3 anos aí de muito investimento. Então... Não tinha nem ideia de fazer esse trabalho fora ali dos tatames aí? Não, eu já sabia. Por isso que foi ficando por último o judô. Por essa dificuldade de disponibilidade de tempo. Eu voltei e falei, não, vou até o fim. Legal. E aí consegui pegar a preta de judô e de Hapkido também em 2013, eu acho que foi daí. E para quem tá assistindo, o que é o Hapkido, né? O Hapkido, ele é uma arte marcial coreana, de defesa pessoal. Então você não vê muitas competições. Então ele é bastante trabalho, como o Krav Maga, assim, trabalha muito essa parte de defesa pessoal. E os golpes, eles vêm meio oriundos ali do Taekwondo, na parte traumática, né? E a parte de torções e de giros lembra muito o Aikido, que é do Steven Seagal. Então você utiliza a força do seu oponente a seu favor.
É bem legal também. Que legal. E hoje, na sua academia lá, tem essa modalidade também? Ou não? Eu parei de treinar também na época que eu peguei a preta. Tanto com o judô também. Depois que eu peguei a preta, eu finalizei, não voltei a treinar mais. Então já faz aí, acho que quase 12 anos que eu não trabalho com nenhuma dessas duas artes marciais. Na minha academia eu tenho o jiu-jitsu, que é o carro-chefe, que tem desde o kids, iniciantes, o feminino, né, voltado para defesa pessoal. E depois eu tenho boxe e Muay Thai também. Tá, jiu-jitsu, boxe, Muay Thai. Muay Thai, Tá. E quando você fala também, né, você começou essa paixão lá atrás, lá com 20 e poucos anos que você pegou a preta do jiu-jitsu, e aí você veio trilhando, isso aí nunca mais parou, né? Tá 30 anos ali quase lutando jiu-jitsu. Agora o jiu-jitsu virou meu carro-chefe. E, na verdade, é um estilo de vida, né? E no início da carreira, tudo era meio voltado pro ego, né, Alemão? Então, eu era um competidor. Então, o competidor, ele é meio egoísta, né? Porque ele tem que pensar nele para conseguir fazer o que ele precisa, atingir os objetivos que ele quer. Só que demorou um tempo para eu saber também que eu não era só um competidor, eu já estava me tornando um professor. Então, os meus alunos mais antigos, né, eles falam muito isso, né? Do antigo Márcio e do novo. Que eles conheceram o antigo, né? Que era aquele que chegava na academia e boa parte já saía de fora do treino porque sabia que ia apanhar e que ia atropelar e machucar mesmo, né? Lutava com vontade. Então, o mais importante que era... tudo bem, eu fazia o meu treino, mas também ajudar os outros a se desenvolver, né? Eu deixava de lado, né? Mas acho que isso só vem com a maturidade, né? Sim, a gente até estava conversando esses dias aí. Eu acho que é bom que muita gente fala, nossa, existia um Cláudio, existia um Lemão, antigamente existia um Márcio lá, e com a maturidade a gente muda o hábito, muda a família, muda o estilo de vida, as companhias, os amigos, o ambiente que você vive ali, acho que é a evolução, né? Com acho certeza. que proximidade também com Deus ali, né? Buscar, né? Acho que maturidade, eu acho que é o centro de tudo ali também, né? Tem uma passagem, né, de Jesus, né? Lembra que um daqueles que andavam com ele, né? Acho que era o Nicodemo, se eu não me engano, o nome dele. E ele fazia tudo certinho, ele era aquele cara que lia as escrituras. E ele pergunta para Jesus, mas o que eu preciso fazer, né, para conseguir te seguir? Você precisa nascer de novo. E aí ele entendeu que não é isso, é uma mudança de dentro para fora, né? Sim, você tá... Não adianta ser, eu faço tudo certo, mas do jeito que Jesus quer, você não tá fazendo. A gente precisa... muitas vezes a gente coloca na mão de Deus ali, pede tanto ajuda e a gente não faz a nossa lição. Faz a nossa parte, nossa né? lição de casa, né? Tem a lição de casa. Que ir pro caminho diferente, né? Fazer diferente do que você fazia antes, né? Com certeza. E o que o esporte trouxe, né? Quando você fala assim, o esporte te traz disciplina, te traz saúde... O que mais mudou na sua vida ali, né? Fazendo arte marcial e depois, ao longo dos anos, se tornando professor. O que mais você carrega ali, além da disciplina, além da saúde? O que você fala assim, pô, o esporte é transformador? O que você teve de mudança, assim, radical ali, dessa... Sim, além disso aí, de você ter disciplina, resiliência, né? Eu passei por várias lesões e a vontade de desistir foi muito grande, né? Eu cheguei a sair carregado da academia, porque eu tive 2 operações de coluna, né? Então, eu tive a primeira, já foi muito difícil, e a segunda, a minha hernia estuporou realmente de uma vez ali na L5, e não conseguia mais nem andar, foi carregado, e tive que fazer uma operação, tive que tirar o disco fora, colocar um enxerto ósseo, e aí 2 vértebras se chumbaram em uma, né? E os médicos me falaram, pô, você não vai mais lutar, você não vai poder mais fazer isso, você não vai poder fazer aquilo. E ali na recuperação, fiquei 6 meses de andador. Falaram assim, não, eu vou voltar. Eu vou lutar e eu vou voltar da aula. E consegui fazer tudo isso. E que ano então, foi isso daí, Marcos? Nossa, já faz eu acho que uns 15, 20 anos já ali nessa época aí, uns 20 anos já.
Mas foi o esporte te ensina isso, a superação, né? Eu tô acostumado a treinar com dor, eu tô acostumado a treinar machucado, eu tô acostumado a fazer as coisas em desconforto. E foi isso que, não só o esporte, o jiu-jitsu me trouxe muito isso. O jiu-jitsu, ele é diferenciado dos outros esportes, assim. Ele te submete a situações ali de desconforto que você é obrigado a superar, né? E aí você aprende a conviver com o desconforto. E é muito interessante isso aí. Você tá o tempo todo sendo testado. Sendo testado e numa situação ruim, e você tem que aprender a ficar calmo para conseguir passar por ela e depois vencer. E você falou até dos tempos antigos, né? O que mudou do jiu-jitsu raiz de lá de trás, de 20 anos, né? E do jiu-jitsu hoje? Ou você fala, é a pessoa que evolui, é o atleta ou a pessoa que evolui, que pratica, né? Teve alguma mudança nesse tempo? Ou você fala a maturidade que faz alguém mudar ou a pessoa mudar, né? A maturidade, o bom senso, né? Que muitas vezes falta muito nas pessoas. E você aprender a ser melhor e acolher todos. Porque acontece muito ainda. Tem alguns professores que eles continuam naquela mesma vida. Então, o jiu-jitsu não é para todo mundo. O cara tem que ser guerreiro, tem que aguentar porrada, tem que não sei o que lá. E não é bem assim. O jiu-jitsu é para todo mundo. Depende do que você quer. Tem pessoas que vão lá para interagir com os outros, fazer a luta dele ali, não gosta de muita porradaria, luta firme, tudo certinho, mas o cara é um médico, é um cirurgião, ele não pode se machucar. E eu tenho alunos que são competidores e eles já vão firme. Tem aula separada, aula de competidor. E eles têm que ter o bom senso para saber que o outro não é competidor. Então você não vai lutar da mesma forma que você luta com um competidor, lutar com aquela pessoa. Você treina todos os dias, 2 vezes por dia. O cara treina 2 vezes na semana, né, irmão? Sim. Então hoje eu consegui ali, observando muitos os que são os proprietários das grandes equipes, né? A mudança que eles tiveram também. Hoje o jiu-jitsu ele virou um bom negócio e um negócio transformador na vida de todos. Então você observa que as minhas aulas são separadas por idade e tem a aula separada das crianças também de competição. Porque a maioria do meu público que chega lá é a criança que ela não está acostumada com esse desconforto, com a luta, com sofrer. Então tem que inserir, tem que ser uma coisa gradativa, tem que ser devagar. Você que tem que dar tempo pro Enzo virar o Severino, né? Tipo assim, pro jardineiro virar um guerreiro. Então eu vou inserindo devagar, ele vai colocando numa luta, você acerta a luta aqui, coloca com outro, e ele devagar ele vai conseguindo adquirir confiança, e ele vai ficando duro com o tempo. Agora, se você entra na forma como era antiga, você jogava o cara na jaula do leão, e já era porradaria, e o cara não continuava. De 10 que entrava, ficava 1. Sim. Então, quem não tiver essa mentalidade agora, ele não vai sobreviver, ele vai ficar sempre do mesmo jeito ali, estagnado. Então, você acompanhou ali a minha evolução, né? Como eu venho vindo com a academia e a forma como a academia está agora, né? Eu acho que o que você falou é respeitando os limites de cada um. Os limites e o tempo. Eu lembro que até você falou do jiu-jitsu antigamente. Quando eu fiz judô no Bosco também, quando eu criança... Eu lembro o Bosco, você fazia alguma coisinha, ele catava na sua... Ele tirava você do chão ali, pegando na orelha. Eu apanhei muito dele. Eu mordi o calcanhar dele. Sabia dessa? Não. Sim. Ele começou a me dar umas fachadas, eu falei, mordi o calcanhar dele. Tem uns 5 anos de idade. Mordeu o calcanhar do boi. O Bosco, ele era duro, mas era um baita de um professor, né? Um excelente mestre. Sim. E ensinava respeito, disciplina. É ali que foi a base, né? Mas era o que ele... É o que você falou, que você traz com você o que passaram pra você, né? E na época dele, ele fez, ajudou muitas crianças, né? E eu devo muito a ele. Que legal. Foi nisso. Que legal. E acho que... como que você controla a sua rotina hoje para administrar academia? A sua academia hoje está assim, bombando, né? Sim. Você é empresário, você tem uma empresa, você tem uma responsabilidade gigantesca ali com as pessoas, sim, com as famílias. Sim.
Você é empresário, você é atleta, você é professor. Como que você administra hoje a sua rotina, né? Como que você faz para ter um equilíbrio mental? Você fala extravasar, né? Às vezes você fala sair um pouco daquele ambiente para... Eu sei que um dos hobbies ali é moto, que depois a gente vai entrar nesse quadro. Mas como que você faz para administrar tanta coisa ali? É difícil. A parte emocional não é fácil. Então, eu passo por muita ansiedade em algumas situações, né? Estresse, mas aí você retoma e fica calmo novamente. Por exemplo, preciso resolver o que tem que ser feito, né? A minha irmã me ajuda muito com a parte administrativa ali. E nós estamos buscando meios agora para cada dia profissionalizar mais a equipe, né? Porque eu saí de uma equipe ali que era pequena, já passou para a média e está começando a se tornar uma grande equipe. E ainda está difícil essa adaptação. Sim, foi uma mudança rápida. Você conseguir ter o controle de tudo, conseguir colocar metas. Então eu ainda estou um pouco perdido. Mas eu estou procurando e nós estamos buscando para tentar se organizar melhor. Porque é uma parte muito importante, né? Mas eu vou ter que ter ajuda externa, porque eu sou o motorzinho ali. Eu preciso focar o quê? Na parte metodológica, passar treinamento para os professores, cuidar ali. E essa parte administrativa, ela também toma muito tempo. Sim. Então ela vai ter que pegar mais firme nisso aí para me ajudar. Legal. Mas nós estamos dividindo essa Legal, eu falo assim, né, como profissional do mercado financeiro, eu falo assim, ó, cada um no seu quadrado. Por quê? Você tem que focar no que você é bom. Sim, sim. Senão, às vezes a gente tenta abraçar o mundo e fala, não, isso aqui eu dou conta, vai capotar, né? Então, acho que procure bons profissionais, né? O cara que é especialista no assunto. Sim. E eu sempre falo, né, quer aprender, né, sobre nutrição, vai estudar, mas também procura um profissional para te orientar, né? Um personal, enfim. E qual foi, assim, um momento mais difícil que você falou assim, eu sei que lá atrás, quando você, né, falou que era atleta de alta performance, você tinha até uma dificuldade em dar aulas para as crianças. Tinha até uma barreira. Quando que foi que você falou assim, pô, eu acho que eu tenho uma missão, eu tenho um propósito. O meu propósito é dividir meu conhecimento, fazer diferença na vida das pessoas. Quando que foi que você, assim, teve essa maturidade de enxergar isso? Deus joga as coisas no colo da gente. E muitas vezes você acha que é um problema, mas é uma coisa boa disfarçada de problema. Então eu dava aula para os adultos, né? E colocava professores para puxar aula para as crianças, né? Só que eu dava aula de criança desde a época do Bosco. Eu com 13, 14 anos eu puxava aula para as crianças. Eu sempre fui muito bom com criança. Só que o fato de eu estar dando aula para os adultos e dando muitas aulas de personal, eu falei, pô, não vou aguentar dar aula para criança. Suga muito a energia. Sim, você tem que ter uma coisa muito cansativa, né? Só que com o tempo aconteceu alguns problemas com o meu professor de Jiu-Jitsu Kids e sobrou no meu colo. Falei, cara, vou ter que assumir as aulas das crianças. O dia todo. O dia todo. Turmas grandes. E eu voltei a estudar os meus livros da Universidade de Educação Física, né, que é voltado para Educação Física Infantil. Fui buscar também metodologias fora das equipes ali, né, que são cursos também de BJJ Kids. E mais o que eu já tinha, que eu já sabia, e comecei a montar uma metodologia e assumir as aulas. E, cara, foi o propósito que eu estava procurando na vida. Sabe quando você sente que sempre falta alguma coisa? Legal, você ajuda até os adultos ali, você tem um benefício também psicológico, de confiança para os adultos, mas é diferente com criança, cara. A criança, ela tem um amor diferente, assim, é uma coisa muito pura, né? E depois que eu comecei a dar aula para as crianças e comecei a estudar, a buscar, e você recebe aquele feedback dos pais, né? E o cara fala, porra, você mudou a vida do meu filho. Cara, e são vários pais, e isso não tem preço. Legal. Então eu fico até emocionado porque foi a mudança da minha vida.
isso daí me fez até mudar como pessoa fora dali, né? Porque a gente acaba agindo muitas vezes no automático e o automático do Márcio antigo era uma coisa muito ruim. Então, isso me incentivou a parar de sair à noite, assim, depende do lugar, e mexer com bebida também. A bebida tira a gente fora, né? Eu não sou um cara que eu não posso beber, não sou uma pessoa legal quando bebe. E então me incentivou a me tornar uma pessoa melhor e ser mais regrada e tratar os outros melhores, né? Então, as crianças mudaram a minha vida. Legal. E, História então foi transformadora. Transformadora. E eu espero continuar muito tempo dando aula para elas aí. Que legal. Meu filho faz lá também, ele ama. O jiu-jitsu começou faz pouco tempo, Sim. mas ele ama, né? Eu sempre incentivei também, porque eu fiz quando eu era criança, depois fiz adulto e parei e pretendo voltar. Vou voltar, né? Eu quero voltar. E eu falo que a criança, ela é um livro em branco, né? Sim. E pelo um pequeno estímulo que você já ensina, eles pegam muito rápido. Muito rápido. E acho que um dos pontos que você desenvolve ali é a paciência, é o olhar diferente, é aprender com as crianças, né? Eu falo assim, às vezes a gente tem... Eu aprendo muito com meus filhos. Com certeza. Muito, muito. É um negócio louco, né? E é muito legal. Você desenvolve como pessoa e ser humano. Eu acho que é revolucionário, sim. E que você tá com quantos alunos? Como que funciona as turmas hoje de criança lá na sua academia? A divisão é por idade, né? E também por graduação. Então, a gente começa com a primeira turminha, que é o Kids 1, que vai de 4 a 6 aninhos. Né? E o Kids 2, ele é de 6 a 8. Só que, para colocar no 2, o de 6 aninhos já graduado, aí ele vai pro 2. Se ele é iniciante e tem 6 anos, ele fica no 1. Então a gente dá um tempo para depois mandar ele pro 2. Aí tem o Kids 3, que é de 8 a 10, e o 4 de 10 a 12. Então é sempre assim, se ele entra, se tá no meio ali da faixa etária, se ele é iniciante, ele fica na de baixo. E se ele é avançado, ele vai pra turminha de cima. Todo dia tem as aulas, praticamente. Sim, na segunda e na quarta de manhã eu tenho o Kids 1 e 2. Depois à noite eu vou ter o 2 e 3, e o 3 e o 4. Na terça-feira tem o Kids 1 e 2 também. Então depende do dia, tem as turminhas específicas lá. Legal. E acho que eu gostaria que você desse algum recado para os pais ali, porque os pais, quando a gente fala em arte marcial, tem pais ainda que têm uma mentalidade rasa sobre a arte marcial e pensa que é violência, pensa que você vai estimular seu filho ser um pouco mais agressivo. É o contrário. Sim. Completamente ao contrário. Sim. Queria que você falasse um pouco qual é o benefício, quais são os benefícios que a arte marcial traz para uma criança. Olha, o jiu-jitsu hoje, principalmente as crianças, eu trabalho com uma metodologia anti-bullying. Então você trabalha para a criança conseguir autoconfiança, para saber se defender e também defender quem está do seu lado, mas também para ter consciência de não fazer o bullying com o amigo. Então, a metodologia é essa também, ó. Porque já teve caso de um menino, a mãe colocou a criança e ele apanhava na escola e ele começou a se defender, depois ele começou a fazer bullying com o outro. E ela veio e falou, e eu conversei com ele. Então, converso muito com eles a respeito disso, né? Falei assim, ó, se você não quer que façam com você, não faça com o outro. E o jiu-jitsu, ele vai trazer isso aí, ele vai trazer essa disciplina, esse respeito com o outro. A parte de você saber se defender também, que é muito importante, porque a sua primeira linha de defesa, Cláudio, é a sua postura. Quando você tem uma linguagem corporal que transmite confiança, a postura do seu olhar, a pessoa já vai pensar duas vezes em... Quando você é acuado, você demonstra fragilidade, normalmente é aí que o outro cresce e vai sempre judiar de você. Então, eu procuro conversar bastante com eles. E trabalhando nesses dois lados, né? É um trabalho também muito psicológico, né? Sim, de fortalecimento até da mente, isso. Né? Do comportamento, né? Ele traz o benefício de comportamento, de controle, acho que educação, acho que é um trabalho
ele vai muito além do tatame, né? Ele vai muito além do dia a dia ali. Eu vivenciei os dois lados, né, Claudio? Que nem eu fui... Quando eu mudei para Goiás, que eu falei para você, com meu pai, na época, o lugar era terra de ninguém, era interior ali. Então é como você morar no Pará, nesses lugares ainda tem muita marginalidade, E fui jogado ali no meio da rua, e eu cresci apanhando. E eu cresci, era bullying todo dia, era porrada, e então eu cresci no meio, sobrevivendo. Então... eu parti para a luta por sobrevivência. Para defesa. Para defesa. E só que daí também eu acabei partindo para outro lado também. Muitas vezes maltratando quem não merecia. E o jiu-jitsu também no seu início, tanto os Gracies, eles demonstraram a sua arte marcial desafiando outros. Então eu cresci no meio também, brigando na rua. Até depois de adulto. É uma fase da minha vida que eu me envergonho muito, sabe? Mas, sei lá, foi necessária, talvez, na época, para mim, saber ter consciência hoje e tentar me tornar uma pessoa melhor, né? Mas eu cresci no meio disso aí, de briga. E hoje eu tento passar isso para as crianças, que o fato de ser dessa maneira, de ter passado por isso, só me trouxe coisas ruins. Muita inimizade, sabe, um estigma, né? A pessoa fala, pô, aquele cara é um briguento, aquele cara não presta. Então, agora para você conseguir mudar essa figura, é difícil, mas eu tô conseguindo. E principalmente o pessoal que convive comigo há muitos anos, né? As pessoas falam, puta, você tá muito diferente do que você era, né? Então, é claro que a gente tem que se policiar o tempo todo, né? Porque o leão tá lá dentro. Não cutuca com paracurta. Mas só que eu tenho que saber não me colocar em certas situações e evitar certos gatilhos, né? Para que ele não saia mais. Legal. Não, eu vejo só, eu conheço, né, de mais de 20, acho que uns 25 anos, né? Na época do clube, né? E a gente, obviamente, vê a evolução. E tem muita gente que me fala de mim também. Fala assim, pô, você era um cara que gostava da bagunça, de não sei o quê. Pô, como você mudou? Acho que, obviamente, depois que meus filhos nasceram também, você muda, você evolui, você vira... Ainda bem, né, que a gente muda, né? Ainda bem que a gente muda. E o que ninguém fala sobre virar um faixa preta? Qual é a responsabilidade que você tem nas costas de virar um faixa preta em várias artes marciais, que você fala assim, cara, não cheguei no último grau, porque sempre tem... Sim, sempre tem mais. Sempre tem mais. Mas o que ninguém te fala sobre virar um faixa preta? Qual a responsabilidade disso? Olha, o faixa preta, depois que você começa a dar aula e percebe o quanto você pode mudar a vida das pessoas, faixa preta é uma responsabilidade muito grande, né? Você é alguém que é exemplo ali, né? E muitos se espelham em você, né? Então você tem que ser faixa preta na vida também, não só ali dentro do tatame. E foi nisso que eu pequei durante muito tempo, né, irmão? Mas graças a Deus, agora hoje eu tenho muita consciência. Como nós falamos, eu nasci de novo. Ainda bem. Então, a faixa preta, na verdade, ela é o início de um caminho. Então é interessante que todos os meus alunos, né? Eu falava para ele, cara, quando você pegar a faixa preta, você vai perceber que você não sabe nada. E é o que acontece. E eles atingem a faixa preta. Não, agora eu sou faixa preta. E aí eles começam a fazer, cara, mas eu não sei nada. Porque você começa a pegar os outros que são bem mais velhos, que têm já 20, 30 anos de faixa preta, né? E você vê que você ainda é uma faixa branca. Então mas é aí que você começa a ter um entendimento. Você fala, porra, não, agora que começou. Agora que eu vou ter que levar mais a sério. Eu tenho que valorizar essa faixa, eu tenho que honrar onde eu cheguei. Então, o cara que tem consciência, ele continua na evolução, com mais afinco do que antes. Legal. Eu falo que o grande acho que desafio nosso é sempre estar aberto, sempre estar disposto a reaprender. Sim. Independente da sua área,
independente do seu segmento, independente com que você trabalha, né? Sim. Se a gente tá sempre apto a falar assim, cara, eu tô sempre reaprendendo algo, tô sempre com humildade ali para conseguir caminhar, eu acho que isso faz a diferença, né? Independente com que você trabalha, né? Eu acho que isso é o que você falou, a faixa preta te traz, né, aquela humildade de falar assim, cara, eu preciso aprender, eu preciso continuar, eu não cheguei lá. Não, eu não sei nada. Eu não cheguei. Legal. Ô Márcio, e me fala um pouco, além dos treinamentos das crianças, né? Você soltou agora recente aí um workshop de defesa pessoal feminina, que é um tema também que está super em alta, além do jiu-jitsu para as crianças, mas como que funciona, né? Da onde também surgiu a necessidade ou a demanda Sim. de fazer essas aulas ou esses cursos sobre defesa pessoal feminina? Infelizmente, esse tema está em alta, né, Alemão? Sim. Tá tendo um aumento significativo a violência contra as mulheres, né? Todos os anos, mais de 18 milhões de mulheres sofrem algum tipo de violência. São mais de 200 estupros por dia. E esses casos são subnotificados. Apenas 14% fazem denúncia. Ah, não sabia. É Com medo, vergonha? É medo, porque represária, normalmente, as pessoas que abusam são pessoas próximas. Eles não confiam nas instituições também, para você vai pedir ajuda para quem. O que você falou, estigma social, a vergonha. Mas devido a esse aumento de casos, né, também foi uma coisa muito importante. E eu trabalhava com defesa pessoal, o Hapkido é muito voltado para defesa pessoal. O Jiu-Jitsu também, na sua essência, ele vem da defesa pessoal. E eu comecei a trabalhar bastante defesa pessoal com mulher, montei uma turminha, e eu falei, pô, vou começar a montar um workshop para tentar ajudar essas mulheres, ensinando o básico, né? Porque muitas vezes você pensa, né, uma aula de defesa pessoal feminina, eu vou lá para aprender a lutar contra o adversário. Não. A intenção nossa é que a última instância é você entrar em luta corporal com alguém. Então, a primeira parte do workshop ali é o quê? O workshop ele se chama PARF, que é prevenção, antecipação, reação e fuga. Então, as duas primeiras são a prevenção e a antecipação. É você saber se portar no meio ambiente, você conseguir ler, você ter uma postura que você demonstre para alguém que quer te atacar que você está prestando atenção em tudo que está acontecendo, que você não está com medo. Então, tem toda essa parte de você saber se portar, saber andar, a forma, os lugares que você vai, como se portar também, que se você vai num estacionamento de um supermercado, você sabe que você tem que estacionar sempre de ré. Quando você for voltar para o carro, você já tem que estar com as chaves na mão. Ao chegar no carro, você não vai abrir e ficar mexendo na sua bolsa, você já vai fechar, travar as portas e sair. Então a gente dá várias dicas pro seu cotidiano, de como você, no estacionamento, numa balada, como você estiver andando na rua, que você tem que andar mais próximo à calçada, como você tem que prestar atenção nos lugares. Lugares para evitar. Para lugares para evitar. Quando você for pegar algum carro de aplicativo, tudo que você tem que olhar certinho, você tem que sentar atrás do motorista. Sempre que você for para algum lugar que você não está acostumada, compartilhar a sua localização em tempo real com alguém que você é de confiança. Então, são dicas pequenas que a gente esquece. Então, esse workshop ele é muito interessante por isso. Além das defesas pessoais que estão aparecendo aí, né? Que são coisas simples, né? De agarramento, tem toda essa parte preventiva aí. Que legal. E de antecipação. Que legal. E para quem tá assistindo a gente e, né, tem mais curiosidade e precisa de informação, aonde que a pessoa, além do seu Instagram, tem um contato lá no seu Instagram? Sim, lá no Instagram tem um WhatsApp lá. Legal. Tem contato pelo WhatsApp. Legal. Eu já fiz esse workshop na Dateline, em São Paulo, que é uma multinacional, na CPQelco, em Limeira, em Matão. Fui nas duas CPQelco. Ah, que legal. Também na Garcia, na Doller. Então, em várias grandes empresas. E eu percebo que hoje as grandes empresas, elas estão preocupadas com o seu capital pessoal, que são as pessoas, principalmente as mulheres.
Então eles investem muito nessa parte de cuidado com a mulher. Que legal. Legal. Para quem precisa de um treinamento corporativo, pode entrar lá no Instagram, que vai ter todos os dados lá. Sim. E esse treinamento serve para pequenos grupos, médios, até grandes grupos, inclusive em loco nas empresas, né? Sim. Legal. E para quem ainda não segue o Teles Inteligência Financeira, @Cláudio Teles Finanças, tá? É o nosso canal, deixa o like aí e já vai seguindo. E o Márcio também, Márcio Mecati, lá no Instagram, né? Com 2 T's, né? Isso, @Márcio Mecati. Legal. O Márcio, e me fala um pouquinho do que você tem de hobby ali, fora da academia, né? Fala assim, cara, como que eu desestresso um pouco, esfrio a cabeça? Eu sei que a motocicleta, cara, corre na veia ali. Eu também amo moto, eu sei que você anda desde, né, acho que... Desde moleque, né? Desde moleque. Aprendi a andar de moto com 8 anos. E, além disso, o que você gosta, assim? Como que é o Márcio ali fora do dia a dia ali? Olha, de hobby, né, a moto, né, é um dos principais hoje, eu sempre adorei. Eu cheguei a participar do campeonato de moto velocidade, categoria 500, isso na época que eu trabalhei na Suzuki, né, como vendedor. Então cheguei até a ser piloto de moto velocidade e agora voltei a andar novamente. Quero participar de alguns cursos para me reciclar também, que é uma coisa que eu gosto, né. E antes eu gostava de fazer alguns esportes, né, mas a gente tem que saber o que o nosso corpo consegue fazer, né. Bola, que eu gostava de fazer, eu não posso jogar mais, meus joelhos já não deixam. E eu iniciei um novo esporte, né, que eu tô fazendo várias aulas. Quando eu vou pra praia, eu tenho aulas e tô treinando, que é o surf. Que é um esporte que eu escolhi ali justamente para trabalhar a parte terapêutica, né? Porque o mar, ele traz calma ali, paz, né? Então, quando você fica mais meio no fundo ali, parado, né? Então, isso faz você refletir ali, é uma coisa muito legal. Mas eu preciso treinar muito ainda, que eu tô iniciando. Tomou então, muita vaca já na cabeça. Não. Mas como tudo que eu fiz na minha vida, né, Lemão? Eu sempre fui muito determinado. E na época que eu comecei a andar de moto, olha que interessante. O pessoal ia sempre pra Serra Negra, né, e tiravam muito racha de moto, essas coisas. E eu entrei de gaiato ali, e eu queria acompanhar o pessoal. E varei, guarda-reio, já pulei por cima de cerca com a moto. Só que na época, como eu fiz com a luta, eu falei, não, vou ficar bom nisso aqui. Aí eu comecei a treinar, comecei a buscar. E os meus amigos que andam de moto comigo hoje lembram disso. Eles falam, cara, você se transformou, né? Mas não é porque você nasceu, você é bom. Não, é por treino. Eu sempre fui muito, muito disciplinado para treino em tudo. Quando eu pego para fazer, eu levo a sério, eu estudo. Vai até virar faixa preta. Eu vou até virar faixa preta. Eu vi algumas postagens lá do Insta, você pegando onda, falou, ainda tô faixa branca, mas eu vou chegar na preta. Vou seguir lá, né? Vou seguir. E eu falo em esporte, né? Você jogou um tempo também futebol, né? Sim, Jogou sim. campeonato. Muito tempo, sim. Campeonato amador até. Legal. Gostei de futebol também. Gostava de futebol também, sim, né? E o que é saúde pra você? Quando a gente fala assim, não é só alimentação, mas o que representa na sua vida hoje? Saúde pra mim representa autonomia, Alemão. Autonomia. Você não depender de ninguém pra fazer as coisas que você quer fazer. Legal. Isso é importante. Autonomia. Que a pior coisa é você... Quando a pessoa não se cuida, ela não se preocupa com a saúde, ela não tá ferrando só com ela. Ela tá ferrando com quem está ao seu redor. Então, você não cuidar de você vai dar trabalho para quem é mais novo ali. Vai ter que cuidar de você mais tarde. Consequências, né? Então, isso é ser egoísta. Não é? Um tipo de egoísmo. Porque alguém vai ter que cuidar, né? E é longevidade, né? É longevidade, sim. Longevidade. Mas eu não me preocupo muito em viver muito. Eu quero viver bem enquanto eu estiver vivo, Lemão. É isso que eu quero. Porque o amanhã depende de Deus, né? Não sou eu que vou escolher. Mas eu sei que enquanto eu estiver aqui,
eu vou continuar com muita força e muita disposição. Você pode ter certeza. Se eu tiver uma longevidade, eu vou ser aquele velhinho que aparece lá na praça na China, sabe, de 90 anos, fazendo barra. Você é esse cara. Pode ter certeza. É aquelas pegadinhas do Instagram que o cara chega, né, acha que é máscara, mas não. Mas... E quando você pensa, né, em longevidade, em saúde... O que você aplica na academia ou para as pessoas ali, para os atletas ou para quem está fazendo, o cara tentar mudar o estilo de vida dele, né? O que você... Né? Eu trabalho muito mais ali de psicólogo. Sim, na verdade é orientar, né? Porque eu vivencio isso, né? E eu comento para eles como é a minha vida hoje, né? E para falar para eles que se você fizer, é claro que você tem que abdicar de muitas coisas, né, Alemão? E isso que é difícil, né? Abrir mão. Você pode ter um equilíbrio, mas você vai ter que abrir mão de várias coisas. E a parte alimentar é a principal. Nós estávamos conversando no começo, você vê, você mudou a sua vida alimentar, a sua vida mudou. Sim, sim. Então esse é o principal fator. E depois a atividade física. Principalmente a partir ali dos 40 anos, você perde muita massa magra com os anos. Então, um treinamento de força é primordial. E para o lutador também, você tem que se manter forte para não ter lesão. Então, isso que eu procuro falar para eles. Você tem que se alimentar direito e você tem que fazer treinamento de força. Assim você vai ter uma longevidade para você continuar fazendo jiu-jitsu até quando você estiver velhinho. Não vai aguentar o tranco, né? Mas eles assustam um pouco, porque eu acostumei fazer uma alimentação, né, irmão? Como a minha rotina em alguns dias ela é muito extrema, eu chego a dar 9 aulas no dia e eu tenho várias aulas seguidas, eu acordo 5 horas da manhã e eu faço um pratão de comida. Eu como carne vermelha, normalmente eu gosto de carne com gordura, e carboidratos de índice glicêmico baixo, que são mandioca, mandioquinha, batata doce. Então é um prato enorme. Então para você falar para alguém, pô, come batata doce com carne 5 horas da manhã é difícil, né? Mas você procura um nutricionista que ele vai passar para você algumas alimentações que encaixem no que você goste também. E eu cortei bebida também, que o álcool atrapalha muito, né? Você tem ali... Eu não sou muito de comer soja, essas coisas também, que nem a parte da cerveja, ali, da levedura, aquelas coisas lá, o malte. Eles estimulam muito a parte de hormônio feminino, né? O estrogênio. Então você diminui a sua testosterona, né? Mas, assim, eu conheço de fisiologia e é uma opção minha. Não quer dizer que você tem que cortar de uma vez, mas diminuir. Talvez colocar regra, né? Colocar regra. Porque se não tem regra... Beber só no final de semana, um dia só, né? Então, quando eu comecei a fazer esse tipo de alimentação, comer bastante carne vermelha, carboidrato bom, parei com álcool, né? E esses derivados de soja também, nada embutido eu tô comendo mais. Eu tive um aumento ali na... Olha que interessante. Eu sou um adulto já de 53 anos. E a minha testosterona natural é 930, sem recurso ergogênico. Próximo de 1000 ali já é muito alta, né? Justamente por isso. Uma atividade física e principalmente alimentação. Ah, legal. A alimentação vai mudar tudo, né? Muda tudo, né? Eu falo que é hábitos, né? Até quando eu também vou ali atender a pessoa e fazer um diagnóstico da vida financeira dela, às vezes a pessoa só tá olhando aquele número no final. Que ela quer acumular, que ela quer chegar, que ela quer ter um patrimônio. Sim. Mas vai muito além disso, né? A gente tem que olhar os hábitos. Não adianta nada você fazer um planejamento financeiro hoje com o marido se a esposa não tá alinhada. Com certeza. Porque ela sai gastando, ou ele sai gastando, sim. E os dois têm que estar alinhados. E aí eu falo, vai fazer um planejamento financeiro? É mudança de hábito, mudança de vida. De vida, Porque você tem que ter regras, você tem que ter controles, você tem que ter processo, você tem que ter um estilo de vida. Você não vai simplesmente te entregar um PDF e falar, olha, para você ter uma aposentadoria tranquila, você vai ter que aportar por mês R$2.000, você vai chegar lá... Não, você vai ter que mudar seu hábito, porque se você ganhar mais, você aumenta o padrão, sim. Você acaba gastando, sim. E acho que e quando a gente fala com a saúde é igual, né?
você quer ter alta performance, você quer conseguir treinar, lutar, ou é um conjunto, né? Eu acho que vai muito além do que a gente enxerga ali, né? E você falando, até da esposa, né? Faz muito tempo que eu estou solteiro, né? E um dos fatores é justamente isso, né? Você tem que encontrar alguma pessoa que tenha os mesmos valores que você e que esteja no mesmo nível de ascensão. Muitas vezes você quer forçar alguma coisa ali, durante a vida você converge com uma pessoa ali, vocês se encontram. Só que você tá subindo a sua carreira focado e a outra pessoa não, tá pensando em outra coisa totalmente diferente. E se você acaba ficando ali, ela vai atrapalhar a sua ascensão. Então, é o que você falou, tanto os seus hábitos quanto a sua esposa tem que estar muito alinhada com o que você quer. Tem que estar focado. Tem que estar focado ali, os dois têm que querer a mesma coisa. E eu vejo muito que tem mulheres, né, que passam muito tempo com o marido ali e, pô, você vê a mulher esforçada e vai pra cima e aí quer crescer. E o cara é aquele estilão, estagnadão, e não busca as coisas, e é sempre do mesmo jeito. Não, agora vai, e nunca vai. Pô, e elas até aguentam muito tempo, né? Mas depois passa de um certo tempo, aí elas falam, tchau, não dá mais, eu vou seguir minha vida e procurar alguém que tá na mesma linha de ascensão ali, procurando as mesmas coisas, né? Então, relacionamento, é o que você falou, a mulher ou um homem, ela pode fazer você ter uma ascensão até mais rápida, né? Porque a mulher, ela tem uma sensibilidade diferente do homem. Ela tem um direcionamento, ela tem uma coisa que a gente não tem, ela vê diferente. Instinto ali, né? Então eu acho até que o fato de eu estar sozinho e focando nas minhas coisas me ajudou muito. Porque uma coisa ruim, Lemão, é você focar é diferente de falar em rabo de saia. Você tá olhando para várias mulheres ao mesmo tempo e você não tá focado em nenhuma. Isso é péssimo. Você gastar a sua energia com uma coisa que você não vai querer ficar com ela. Então isso eu mudei na minha vida também. Porque muitas vezes o homem, ele age pelo instinto de caça. Você tá solteiro e eu consegui segurar essa parte minha. Hoje eu não faço mais isso. Você imagina um cara que, dificilmente eu vou pra balada e eu não tenho nem contatinho. Por quê? Porque eu sei que se você começa você desfoca e você gasta energia que você não vai usar. Vai te atrapalhar. É claro que se eu encontrasse alguém realmente, ali eu ia investir nessa situação. E eu sei que daí ela iria me ajudar também a crescer, com certeza. Tem que estar alinhado com o seu propósito. Tem que estar alinhado, isso aí. Não vai, né? Existe medo hoje? Se você falasse assim, eu tenho medo... Você tem medo de alguma coisa hoje? Que acontecesse na sua vida ou na sua empresa? Tem algum tipo de medo? Sempre tem, né? Não tem como não ter. Nós vivemos... Te dá frio na barriga. Nós vivemos em um mundo que é incerteza constante, né? A nossa vida é uma incerteza, né? Nós viemos aqui para realmente, acho que para evoluir e ser colocado em situações ruins mesmo, ir difíceis para vivenciar. Então sempre vem o medo, medo do governo, vai acontecer alguma coisa no mundo, guerra. Então sempre vem aquela coisa, mas nós aprendemos a superar, né? E eu consegui hoje não me preocupar com isso, mas isso já não me afeta tanto, porque antes eu ficava ali, nossa, tal pessoa vai ganhar a eleição, não sei o quê, porque agora aconteceu isso em tal lugar. São coisas que a gente não consegue controlar. Não consegue controlar. Dane-se. Então, a partir do momento que eu nem falo mais de política, eu não quero nem saber, porque criaram, eu não quero saber que se criou mais isso, criou mais aquilo. Se tem alguma coisa que vai me afetar ali, eu converso com o meu contador, o que eu tenho que fazer para me adaptar? Eu vou ter que fazer. É isso que eu tenho hoje. Então eu foco no que é importante, né? Meu crescimento pessoal, meu desenvolvimento ali, o que eu tenho que buscar para fazer a minha academia crescer e conseguir dar o melhor para meus alunos e não quero nem saber o que está acontecendo fora. Mas, eu acho que isso é disruptivo. Isso. Porque quando a gente sai do ambiente que tá te sugando energia ali, você fala, cara, eu tô focado no meu negócio, na minha empresa, enfim, eu tô crescendo, né? Sim. E se sua rotina falasse,
quem é o Márcio ali? Que se ela falasse assim, me conte sobre o Márcio, o que ela falaria? O Márcio é um cara muito trabalhador que estuda, certo? Mas que tem muita dificuldade também em conseguir conciliar essa parte dele de empreendedor e de professor com a parte emocional fora dali, com relação a relacionamentos, entendeu? Com outras pessoas. Então, é uma parte minha que eu preciso acertar na minha rotina. Pra virar faixa preta. Virar faixa preta também de relacionamento interpessoal. Então, eu tô procurando agir menos ferro e fogo, né? Porque normalmente a gente quer que as pessoas sejam igual a gente e não são. Cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua forma de fazer as coisas. Então, você sofre quando elas não fazem da sua maneira e no seu tempo. Mas tô melhorando muito nessa parte agora. Agora eu vou te fazer um bate-bola aqui rapidão. E quando você olha o esporte, você fala assim, ó, corpo forte ou mente forte? O que você foca mais? O corpo forte já faz parte do meu cotidiano. Isso eu já não preciso mais ficar buscando porque eu acostumei, né? Isso já faz parte de mim, o tempo todo é buscar treinar, sempre curar performance, mas agora com equilíbrio, né? Porque já não sou mais um competidor, mas a mente forte é o que eu tenho que trabalhar e que eu tô buscando também, que é o mais difícil. Esse é o desafio. Esse é o desafio constante. É a mente forte. É não sofrer pelo externo. E às vezes a gente nem tem noção que a nossa mente tá fraca. Sim. Por quê? Por que eu falo isso? Que eu trabalhei 20 anos em grandes empresas e naquele estresse das 7 da manhã, às 11 da noite, cobrança, meta, disciplina. E aí teve um momento que eu tirei o pé e falei, cara, eu não quero mais entrar às 7 e sair às 10, não ver meus filhos crescerem. E eu tirei o pé e falou, eu não sei o que eu vou fazer ainda, eu vou buscar outra alternativa. Sim. E aí quando você sai daquela loucura, daquele giro, você começa a entender as suas fragilidades, porque você está trabalhando no automático, né? Então, acho que a mente é um negócio que você tem que trabalhar o tempo todo ali, né? Para você conseguir conduzir da melhor maneira. Você sabe que na minha academia, eu preparo, vamos supor, o meu dia a dia, o meu cotidiano, né? A minha rotina. Mas em algumas situações começa a sair fora ali e a hora que eu percebo, eu já tô agindo no automático também. Se você não se policiar, o tempo todo você tá entrando em automático. Sim, sim. E o que você... a disciplina, ela é construída? Ou a disciplina já vem com o cara? Ou você fala assim, essa pessoa não vai ter como desenvolver disciplina nela. Você acha que todo mundo consegue desenvolver? Todos conseguem, mas você precisa querer, certo? Vai ser difícil. E você tem que ter... dar continuidade, ter constância. Isso que é o mais difícil, porque 90% começa a fazer as coisas e já para no meio do caminho. Então, independente de ter algumas circunstâncias, você começou, parou, já volta de novo na linha. Parou, volta na linha. Vai chegar um momento que você vai incorporar isso. Mas você tem que dar continuidade mesmo com as dificuldades. Mesmo que fui obrigado a parar. Não, beleza, mas quando você conseguir, você volta novamente. Então ela é construída, mas você tem que ter isso aí. Você tem que falar, não, vou voltar. Persistência. É a persistência. Né? E a maioria das pessoas é fraca hoje? Sim. Ou são mal direcionadas? Não é que são fracas, né? Eu acho que... Lembra daquela frase lá, que tempos fáceis criam pessoas fracas? Então, nós fomos facilitando a vida das nossas crianças. Sim. Eu fui criado a ferro e fogo. Se você não comer isso, você vai apanhar.
come o que tiver no prato. Então, o que ela colocava no prato, eu tinha que comer, senão eu apanhava. Você vai fazer isso, senão você vai apanhar. Se você apanhar na rua, você apanha em casa também. E hoje, como é? Hoje, os pais, muitas vezes, porque eles não estão muito presentes com as crianças, eles deixam as crianças sem limites. Então, falta limite. Se ela não tem limite, ela não vai ter disciplina. Ela não vai aprender a receber ou não. Então, eu acho que a vida acabou facilitando. Talvez ela esteja mal direcionada. Mal direcionada. Então, assim, é falta de direcionamento. É um pai que tá ali mais presente e vai falar o não quando precisa, né? E é quase sempre tem que falar não. Sim, eu tenho dois meninos lá, o Lorenzo e o Henrique, é o tempo todo a gente direcionando, falando, chamando atenção, corrigindo, orientando, sim. Pegando na mão e mostrando, né, o ponto ali. As pessoas falam muito de falta de tempo. Eu não tenho tempo, ou... Mas tempo para olhar no celular, para se distrair em redes sociais, ela tem. Como que é hoje? Fala assim, cara, eu não tenho tempo para ter um treino um pouco mais... treinar 2-3 vezes por semana, eu não tenho tempo... Como que você encaixa? Você fala assim, cara, eu acordo às 5 da manhã, eu tenho uma rotina, eu vou pra academia, eu dou 8 aulas seguidas e saio da academia 11 horas, no outro dia eu tô acordando cedo, no final de semana eu tô treinando, tô arrumando a parte administrativa e ainda tô estudando. Tô estudando, fazendo workshop, curso. Como que você arruma tanto tempo? É difícil, mas nas últimas semanas aí eu mudei a grade horária justamente para conseguir ter um pouco mais de saúde, porque eu tava me excedendo quanto ao horário e não tava conseguindo descansar. Então você vê, o estresse do dia a dia também causa ansiedade, você saber que você vai ter pouco tempo para descansar. Então eu tenho um pouco de dificuldade para dormir. Então eu mudei algumas partes da minha rotina, mas eu tenho dias ainda, que estão na segunda e na quarta-feira, que eu dou 9 aulas. Nossa. Então a parte da manhã, a primeira aula minha de jiu-jitsu é 6 horas da manhã. Então eu acordo ali antes das 5. A primeira coisa que eu faço, eu tomo um banho gelado. O pessoal chamou de louco. Nossa. Mas pra mim foi o que desperta e o que aumentou muito a minha imunidade. Eu nunca mais tive dor de garganta depois que eu inseri o banho gelado. Eu faço minhas orações, que isso é de praxe, e vou pro meu café da manhã. Ali eu sempre ouço algum audiobook, alguma coisa ali para melhorar, para autoconhecimento. E vou para as aulas. Eu tomo uma aula das 6, das 7, das 7 às 8, das 8 às 9. Aí eu tenho um espaço ali que eu como alguma coisa, e depois eu tenho uma aula das 9 às 10, das 10 às 11. À tarde eu vou para minha casa ali, descanso um pouco e volto à noite. Tenho mais 4 aulas até às 9h30 da manhã. Às 9h30 da noite. Porém, agora na terça-feira, a minha primeira aula é às 8 da manhã. Antes era às 6 também. Então eu já mudei isso aí eu tô conseguindo descansar um pouco mais. E aí eu tenho 6 aulas só na terça e na quinta. Então eu diminuí a quantidade de aulas. Eu montei como se fosse uma periodização de treinamento. Eu montei na minha vida também, pra minha rotina. E aí na quarta-feira novamente, a rotina intensa, e quinta diminui, e sexta fica mais tranquila ainda. Então na sexta e no sábado é onde eu tenho meu tempo de fazer as coisas. Aí eu vou fazer estudar mais o meu workshop, fazer as minhas filmagens. Eu consigo daí deixar alguns professores puxarem um treino, eu consegui viajar para surfar, andar de moto. Então eu aceitei agora a minha rotina para mim ter o meu tempo para mim, para minha família. Eu quando eu faço planejamento financeiro também, um dos pontos é combinar um cronograma. Sim. Você tem um cronograma, você tem agenda, você tem um período que você sabe que você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Então é a organização, né? E essa semana foi até engraçado que eu postei no Instagram sobre governança corporativa. Nossa, governança corporativa dentro das empresas. O pessoal virou e falou, o que é isso daí, né? Falei, cara, governança é organização, é controle, é processo. Sim. E você já faz governança corporativa dentro da sua empresa. Pode ser um carrinho de cachorro-quente ou pode ser uma empresa que fatura. Sim. É você ter agenda, é você ter cronograma, é você ter fluxo, processo. Sim.
E eu falei, cara, não é uma entidade, parece uma entidade, né? Nossa, governança corporativa. Não é um bicho de 7 cabeças. Não, É o básico, né? é controle, processo, é agenda, organização. Acho que o ponto é organização. Acho que você falou, eu tô organizando a minha vida para, né, o meu cronograma. Sim. Eu também, quando eu tava na vida corporativa lá, o que eu falei, entrava às 7, saía às 10, você não conseguia organizar agenda, não conseguia cuidar do corpo, não conseguia fazer esporte. Não dá, uma hora a máquina vai pifar. Sim. Uma hora vai dar um burnout. É duro. Se o Márcio fosse voltar há 20 anos atrás, o que ele perguntaria, o que ele daria de controle, de conselho para o Márcio de 20 anos atrás? Hoje, com 53 anos, você olhasse o Márcio e falasse assim, ó, cara, eu quero te dar um conselho. Senta aqui no colo do pai, aqui, vem cá, eu vou te... Seja menos egoísta. Olhe mais para as outras pessoas e se coloque no lugar delas. E ninguém cresce sozinho. Você precisa das outras pessoas para se desenvolver. Legal. Boa. É isso aí. Boa. Márcio, cara, obrigado. Obrigado. Nossa, foi muito legal a conversa. Para quem ainda não segue, Cláudio Teles _finanças aqui no Instagram, deixa seu like, já segue o Márcio também, @Century Team BJJ e Márcio Mecati. Márcio Mecati. E tem um presente pra você aqui, cara. Sim. Espero que goste aqui. Eu sei que você é um cara estudioso. Eu sempre vejo você postando lá que estudou, que leu. Final de semana você tá fazendo curso para desenvolver ali para os seus alunos. E esse é um livro de psicologia financeira. É um livro que fala de gatilhos mentais. Ele fala... Eu sou gastador, eu faço isso. E ele fala assim, olha, finanças é completamente... Você tem que tomar cuidado emocional. É ganância, é você ter o controle emocional de se planejar. Então, acho que é um livro bem... Foi um dos melhores livros que eu li, esse livro aí. É muito legal. Espero que ajude. Mas, olha que interessante, né, Cláudio? Eu tive uma mudança muito grande de mentalidade depois que eu fiz uns cursos de PNL, né, de programação neurolinguística, e fui buscando. Eu tinha uma mentalidade de escassez antigamente. Então, eu trabalhava muito e ganhava bem. Só que você estava sempre... Parece que você está sempre patinando. Então, sabe, você tem aquela coisa do medo. E depois que eu mudei essa mentalidade, cara, começou tudo a fluir, começou, sabe, tudo virar e ganhar bem melhor do que eu ganhava. E você conseguir fazer tudo o que você quer, só que eu preciso tomar cuidado, né? Porque eu deixei de ser um cara, muitas vezes, que segurava em situações que não deveria segurar, né? Você fica meio ali... E eu passei a gastar muito. E eu preciso agora Nós vamos fazer o planejamento, né? Nós vamos fazer o planejamento. Então, quem conviveu comigo há anos atrás, o cara se segurava mais. E agora, tô mão aberta. Nós vamos fazer o seu plano financeiro. Fazer. Eu falo sempre quando a gente vai fazer o planejamento financeiro, e até falo todo podcast ali com os meus clientes. Os maiores clientes que eu atendo não são os caras que ganham mais. Sim. São os caras que têm mais disciplina, são os caras que são mais organizados. Por quê? Quanto mais você gasta, você vai subindo o seu padrão de vida. Sim. E aí, uma hora você perde a mão. Não é quanto ganha, quanto gasta. Sim. E isso tem que ter organização. Legal, cara. Espero que ajude aí. Muito obrigado. E obrigado de novo. E, pessoal, vamos ficando por aqui. Valeu pelo bate-papo. Valeu, Márcio.